Oi, gente, tudo bem? Mais uma aula agora do projeto de extensão Prazer Cal, leitura e ação a partir da ecologia marxiana e marxista, projeto coordenado pelo professor Júlio César Pereira Monerati e pelo professor Igor Mozart Geraldo dos Santos. Meu nome é Gabriel Merig, eu sou bolsista do projeto e a aula de hoje vai ser sobre fossilismo, fordismo e o fim do capitalismo como conhecemos. Fazendo uma pequena introdução, é inegável dizer que o capitalismo industrial, como conhecemos, apresenta diversos problemas, principalmente no que tange a sua incompatibilidade com os limites ecológicos do planeta. Altvater, em sua obra, ele vai destacar que o modelo de industrialização capitalista é de impossível universalização ecológica, bem como a sua insustentabilidade a longo prazo, visto que ele depende de recursos naturais e de combustíveis fósseis para o seu desenvolvimento. Altvater vai citar também os termos input e output, que significam, respectivamente, entrada e saída. Trazendo esses termos para o contexto de seu ideal, o input seria a retirada da matéria-prima e o seu transporte do local natural para a indústria, e o output seria o descarte de rejeitos vindos dessa produção. O desenvolvimento do capitalismo implica na industrialização, que implica no aumento de impactos negativos no meio ambiente. Desse modo, é possível dizer que o sistema capitalista é expansivo, e esse caráter culmina na destruição de múltiplas espécies de seres vivos, resultando, segundo Altvater, em um sistema ambiental mais monótono e mais sensível em relação a choques externos que podem conduzir ao desaparecimento de todo um sistema. Para entender a fragilidade desse sistema, o Altvater vai buscar o conceito de entropia na física. Basicamente, esse termo, na termodinâmica, implica na incapacidade do sistema de converter o trabalho em totalidade de energia recebida. Esse conceito de entropia na física diz quanto à incapacidade do sistema de transformar em trabalho a totalidade da energia recebida, ocasionando um resíduo na forma de calor que não pode ser utilizado. Por conta do seu caráter expansivo, o modelo industrial capitalista acabaria por ampliar a desordem do sistema. Agora falando um pouco sobre a dependência do capitalismo quanto aos recursos naturais. A partir do conceito da entropia, pode-se dizer que ela precisa de uma medida compensatória. E tendo em vista o modelo capitalista, na qual a produção precisa ser veloz e em massa, o uso de energias fósseis foi um meio que o sistema achou para mitigar os efeitos da entropia. Segundo Altvater, o limite da sociedade industrial é o esgotamento dos combustíveis fósseis e a contaminação. Já o limite da expansão é a ultrapassagem dos limites energéticos que garantem a sua reprodução. Ambos esses fatores levariam a uma lenta crise civilizatória. Na medida em que as mudanças técnicas amplificam a capacidade produtiva, o capitalismo industrial tanto requer mais matérias-primas quanto maior disponibilidade para o descarte. Para Altvater, o desenvolvimento tecnológico e a consequente elevação da produtividade acabam impactando severamente aquilo que ele identifica como natureza externa, exigindo mais energia e gerando maior descarte. Segundo Altvater, toda essa situação vai colocar a humanidade frente a um desafio energético, e uma possível solução, uma saída desse impasse, é o uso da energia solar. Porém, cabe destacar a incapacidade dessa alternativa para conter as demandas do capitalismo. Portanto, urge a necessidade de uma vida que corresponde às características da energia solar. Conforme o autor, as alternativas solares estariam condenadas ao fracasso se simplesmente fossem substituir fontes fósseis de energia, sem que simultaneamente fosse aumentada a eficiência energética, sem que fosse qualitativamente transformada a utilização de energia e seu consumo fosse radicalmente reduzido. A implantação do Fordismo, a produção em larga escala com alta velocidade, com a divisão do trabalho aumentada por meio da linha de montagem, vai alterar não só a relação entre o homem e a natureza, mas também as relações interpessoais e culturais. Um modo de vida que demande grande fornecimento de matéria-prima energética e mineral e junto ao sistema de transformação técnica e social do Fordismo, possibilitaria um aumento na produtividade do trabalho, revelando a adequação ao caráter expansivo do capitalismo. Para Altvater, uma das possibilidades de desenvolvimento pode ser encontrada na Eco 92, na qual houve certo esforço na tentativa de conciliar a eficiência econômica, a justiça distributiva e a eficácia ecológica, constituindo um acontecimento notável na história da humanidade.
Mas essa esperança se dissiparia na medida que os debates começassem a determinar, em consenso, a dimensão, a urgência e a abrangência científica dos problemas em pauta. Apesar da criação desses órgãos e desses eventos para a tentativa de conter a calamidade climática, é notável a ineficácia da sua atuação. Altvater vai criticar também soluções apresentadas pela expansão dos mecanismos de mercado, significando a predominância da racionalidade econômica do modelo fordista fossilista num quadro de imperialismo da economia sobre a natureza. Ele ainda critica a ideologia liberal, que defende que os benefícios públicos poderiam ser decorrentes de vícios privados, apontando que, abre aspas, a exploração privada dos bens comuns globais não conduz ao aumento da prosperidade, mas à destruição dos recursos da natureza, e por essa via, a destruição da base vital para a humanidade. Altvater também cita que, abre aspas novamente, o modo de produção e de regulação fordista não se baseia apenas no gasto de matérias-primas materiais e energias fósseis, convertidas nos cobiçados valores de uso que tornam a vida confortável e agradável, e nos rejeitos gasosos, líquidos e sólidos, mediante um processo de transformação energética e material organizado de modo tecnologicamente inteligente. A isso se acrescenta também a organização social correspondente, um sistema político, uma cultura produtivista fordista ou uma cultura NIMBY fosfordista. Então, fazendo um apanhado de tudo que a gente comentou aqui, concluindo, qual seria a base energética de uma economia e uma sociedade orientadas ao futuro? A resposta de Altvater para essa pergunta vai se referir a uma terceira revolução prometeica. O Altvater vai argumentar que o recurso à energia solar é a única alternativa para a crise ecológica da humanidade, na qual ela se enredou em decorrência do cômodo aproveitamento das energias fósseis desde a Revolução Industrial, e principalmente no Fordismo. Enfatizando a importância da energia solar, ele ainda afirma que, assim como a transição para a exploração das fontes fósseis de energia possibilitou uma formação de uma nova sociedade, ou seja, o capitalismo industrial, assim também a transição de uma era solar só poderá ocorrer quando surgir um modo de produção de vida solar. Dessa forma, o capitalismo só chegaria ao fim por golpes muito violentos de fora, em combinação com alternativas convincentes apresentadas por atores sociais e políticos no interior do sistema. É nesse sentido que ele defende que quem quer transformar o mundo deve configurar a economia de forma solidária e lidar de modo sustentável com a natureza. Por elas serem mais lentas do que as energias fósseis, não faz com que as energias renováveis sejam um inconveniente em uma sociedade solidária. Para o capital, o investimento em energias renováveis significa um grande desperdício, situação inversa àquela de uma economia calcada na solidariedade, cujo ritmo de produção e consumo podem sim adequar-se ao ritmo da energia solar. Ele então defende uma revolução solar, capaz de superar o capitalismo, possibilitando uma nova sociabilidade. Porém, essa análise dos limites precisa ser criticamente avaliada. Rothard realça que, em um sentido contrário ao otimismo, apesar da energia não ser privatizável, as terras e os aparatos tecnológicos que possibilitam o seu aproveitamento são. E é com isso que as empresas procuram adquirir terras agricultáveis em espaços ricos em sol e água, objetivando fazer a sua transição energética antes dessa revolução por meio de agrocombustíveis. Tal comportamento demonstra o caráter adaptativo do capital, bem como o seu potencial de adequação da tecnologia ao seu próprio ritmo. Isso também demonstra que a mudança energética não necessariamente é capaz de inaugurar uma nova sociabilidade. Assim, apostar na potencialidade revolucionária da mudança energética pode revelar uma circunscrição no âmbito do fetichismo tecnológico. Bom, gente, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado, obrigado pela atenção. Aqui ficam as referências bibliográficas do que foi utilizado e eu espero vocês na próxima aula.